Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast César Meirelles, que é Managing Director, CEO da Talent Log, empresa de consultoria e planejamento empresarial. Executivo da área de logística com mais de 34 anos de experiência em operações voltadas para logística em geral, cadeias de suprimentos e distribuição, ocupando posições C-Level como executivo sênior em grandes empresas de grande porte do Brasil. Atuou cerca de 9 anos como diretor-presidente e CEO da ABOL, Associação Brasileira de Operadores de Logística, é vice-presidente da Alalog, Associação Latino-Americana de Logística, é diretor do DEINFRA, Departamento de Infraestrutura e Logística, e da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. Ele é atualmente CEO da Talent Log, onde vem trabalhando junto com operadores logísticos para o planejamento e desenvolvimento de estratégias de inovação para a aproximação das empresas com interesse em consolidação, fusões e aquisições. Vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast César Meirelles. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Bom dia, meu amigo e conterrâneo Rodilson. Você sabe que para mim é sempre uma alegria estar com você. Então, me sinto muito confortável e ao seu dispor, meu amigo. Pessoal, como a gente falou, o nosso tema hoje é para falar de tendências da logística. Vocês viram aí na apresentação o quanto que ele já fez, o quanto que ele faz, o quanto que ele ainda vai fazer. Então, nada mais justo do que trazer alguém maravilhosamente para estar conversando com a gente aí sobre logística e supply chain. Antes de entrarmos no nosso tópico principal, como de praxe, eu gostaria de que você pudesse falar um pouquinho para aqueles que não conhecem, se pudesse falar um pouquinho sobre você, uma vez que grande parte da sua carreira e também da sua atuação foi desenvolvida no Nordeste. Como a gente falou, nós somos conterrâneos. Você é de Salvador, eu também ali da região de Araci, Bahia, e você nasceu em Salvador e obteve suas graduações entre Pernambuco e Bahia. E visto que você tem mais de 34 anos, né, atuando no meio da cadeia de suprimentos, como é que começou a sua paixão pela logística nesses mais de 34 anos dedicados a ela? Eu parto de uma frase de um filósofo do século VI a.C., Confúcio, bem conhecido por todos. Os ensinamentos são vastos. Um dos pensamentos dele que eu adoro, ele dizia o seguinte: escolha uma profissão que você ame, que você não precisará trabalhar um só dia na sua vida. Eu sou uma pessoa, filho de classe média, onde na minha casa a dedicação aos estudos, a dedicação à academia, a importância pela missão intelectual e acadêmica e o trabalho eram os fundamentos da vida. Então eu sempre fui muito atento a ouvir, treinado a ouvir, compreender bem os ensinamentos e me dedicar muito aos estudos. Quer dizer, sempre tudo que eu faço, eu mergulho muito nos estudos. E logística é isso. A logística é necessária, ela tem muitas disciplinas, e essas disciplinas lhe obrigam, lhe levam ao aprofundamento do estudo. Então, não tem como não se apaixonar por uma matéria tão importante e que demanda uma visão já integrada de conceito e você não se apaixonar por essa disciplina. Eu, ao longo da minha vida, comecei o trabalho, como você falou, entre Bahia e Pernambuco e me graduei em Pernambuco, ainda que seja baiano, mas para lá fui por conta de movimentação da família. Então me formei em administração, fiz o primeiro pós-graduação em marketing na Universidade de Pernambuco e iniciei minha vida profissional lá, na indústria de bens de capital. E logo em seguida voltei para a Bahia, já no polo petroquímico de Camaçari, em Dias Dávila, em Camaçari, me dedicando à indústria petroquímica e à indústria do cobre, logo em seguida. Já sempre atuando no que nós hoje chamamos de logística, mas numa visão bastante pluralizada, uma visão de trader, onde dedicávamos não só à comercialização, mas também à contratação de serviços logísticos.
Então, naquele lado, Rodilson, amigos e amigas, naquela época, eu estava do outro lado, comprando, contratando serviços logísticos, o que foi excelente, porque você tem a dimensão exata da necessidade do mercado. Na Bahia, eu fiz o mestrado em administração, logo depois que saio da indústria, onde eu fiz um combo entre atuar no governo do estado da Bahia, como presidente de uma agência de fomento chamada Promo Bahia, Centro Internacional de Negócios, onde eu também dava aula e era ótimo, porque ali eu era meio headhunter, Odilson. Eu capturava os bons alunos para trazer para os meus estágios, né, para preparar essas pessoas. Logo em seguida, ao término do governo, eu fui para a Colômbia Nordeste, meu primeiro operador logístico nos anos 2000, e também ali continuava esse olhar de capturar os bons alunos. E tenho a honra e a alegria de dizer que muitos dos meus alunos hoje são empresários, são executivos C-level, isso me dá uma alegria imensa. Da Colômbia foi meu primeiro operador logístico e de lá, o trabalho realizado lá, reverberando para o resto do país, foi quando eu vim para São Paulo. E em São Paulo eu vim trabalhar no Grupo Lachman, na Integral, eu fui diretor de terminais. Na Lachman nós tínhamos 4 terminais aqui no estado de São Paulo e um no Rio de Janeiro, um Redex, uma visão estratégica de rede operacional. Logo em seguida, da Lachman, a Santos Brasil iniciava um projeto belíssimo, e aqui eu agradeço muito aos meus conterrâneos também, na época o Antônio Carlos, e ainda continua presidente da Santos Brasil, fazendo um trabalho belíssimo, e me convidou para que eu implantasse o terminal de exportação de veículos à época. Hoje é um terminal de veículos, tanto de importação e exportação, um terminal especializado, também padrão AAA. Então, esse foi, na sequência da Integral, o trabalho realizado. Era um trabalho tipo BOT, Build, Operate and Transfer, onde desde a concepção, da construção, operacionalização, desenvolvimento de sistema com terceiros, contratação de pessoas, área de desenvolvimento comercial e tudo mais, foi um projeto turnkey que abrangeu absolutamente licenciamento ambiental, retomada de dragagem e tudo. Ou seja, foi um projeto que abrangeu efetivamente todos os elementos que constituem um projeto dessa natureza. Ao término desse processo, eu fui trabalhar com o grupo TPC, diferentemente do que é o TCP, Terminal de Container de Paranaguá. Eu estou me referindo ao TPC na Bahia, né, que tinha aqui uma estrutura, vinha aqui para a Bahia, para São Paulo, e já estava muito bem posicionado, e nós implantávamos algumas operações na área de healthcare, na área de telecomunicações, personal care e por aí vai. Bom, do TPC eu fiz algumas consultorias, uma para Multilog lá em Santa Catarina, um projeto lindo. A Multilog tem projetos também muito bonitos, e em seguida um para Katunace, um operador logístico belga, onde atuávamos na área petroquímica também. E daí, eu não sei se eu fui convidado ou se eu fui intimado, junto a 16 abnegados empresários, Rodilson, senhoras e senhores, a constituir, fundar a ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. E aí é outro projeto que eu agradeço muito a quem me convidou para fundar essa ABOL, essa instituição, ser cofundador da ABOL, na qual ficamos 9 anos. São alguns elementos da minha trajetória nesse período, tendo feito aqui em São Paulo também algumas especializações na área de conselheiro, na Fundação Dom Cabral, lá em Minas Gerais, e mais recentemente na Fundação Getúlio Vargas, de Relações Governamentais e Institucionais. Então é isso, amigo. Deu para conhecer um pouquinho assim do currículo, né, do César Meirelles, por isso que a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho das tendências da logística. Deu para entender um pouquinho realmente qual é o conteúdo que a gente vai trazer frente a toda essa experiência, toda essa expertise que ele tem para a logística, para os operadores logísticos e para a cadeia de suprimentos. Você falou um pouquinho da ABOL, hein, César? Você foi cofundador da ABOL em 2012 e em março de 2021 você decidiu, né, renunciar e deixar sua posição como diretor-presidente e CEO da ABOL, que é a Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, uma vez que você é muito conhecido, né, por esse papel que você desempenhou brilhantemente. Após quase 9 anos dedicados à ABOL, o que te levou a deixar a posição de diretor-presidente? Eu vejo que uma associação, quando ela caracteriza-se desde o seu primeiro momento da arquitetura do modelo como uma entidade de vanguarda inovadora, ela é muito jovem, ela tem apenas 9 anos.
Então, nesse período, já vislumbrávamos ter uma continuidade de reformas e de mudanças estratégicas dentro da entidade. E toda a dedicação que fizemos em estudos, para estudos, missões, visitas técnicas aqui no Brasil, no exterior, esse foi um estudo que nós aprofundamos muito, mergulhamos bastante, já que o operador logístico não tinha uma caracterização muito bem definida. Isso levava a uma insegurança jurídica bastante identificada nesse campo. Então, ao mergulhar nessas várias frentes de estudo, promovendo uma conexão com todos os operadores logísticos, não só com os filiados à ABOL, mas nesse ecossistema mais amplo, nós sempre entendemos que a ABOL é uma entidade que precisa estar em contínua mudança, em continuado campo e progressiva inovação. Esse é um ponto que eu acho que gostaria de deixar bem claro para entender das razões da minha posição de ter renunciado ao cargo de presidente da ABOL e aberto para uma nova onda, um novo ciclo. Esses trabalhos que nós fizemos, sobretudo comparando, cotejando a realidade da ABOL com o mundo e com os países que lideravam, nos permitiu que víssemos efetivamente uma agenda bastante intensa e que iria se projetar ao longo dos anos. O estudo que nós fizemos com a KPMG, com a Matos Filho e com a Fundação Dom Cabral em 2014 e 2015 foram decisivos. E esse estudo, ele confirmava essa visão que nós já tínhamos desde o início, de ser uma agência inovadora, de ser uma entidade inovadora. Bom, ao longo dos últimos anos, nós trabalhamos a partir do que emergiu desse estudo, que era um projeto de lei, e aqui eu me permita fazer um parêntese. Naquela época, nós acreditávamos que um dos pontos nevrálgicos que precisaria ser trabalhado seria a criação de uma CNAE. Para os amigos que nos assistem e amigas que nos assistem, uma CNAE é uma classificação nacional de atividade econômica, que não é brasileira, ainda que citemos nacional. Ela é uma classificação da ONU, da Divisão de Estatística, da United Nations Statistics Division, e ela tem como classificação a ISIC, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, a mesma coisa da CNAE. O que quer dizer que a CNAE não é uma classificação brasileira, ela é uma classificação universal. Assim, nos deu já a visão do que deveríamos atuar. Aliás, é importante frisar isso, porque ainda muita gente acredita que o projeto de lei que a ABOL desenhou, que a ABOL arquitetou, e que nós tivemos uma sorte muito grande de apresentarmos esse projeto para o deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que de pronto entendeu a importância do setor, a importância dessa agenda e a importância do projeto de lei. De imediato ele disse, isso é um projeto que reduz burocracia. Esse é um projeto que reduz custo logístico. Esse é um projeto que vai ao encontro de uma política pública positiva em infraestrutura e transportes e logística, armazenagem do país, para o desenvolvimento dos setores que dependem tanto de logística, basicamente todos. Então, quando vimos que não estava na criação de uma CNAE a saída para a regulamentação e a autorregulação do operador logístico, nós dedicamos todos os esforços para o projeto de lei. E vimos trabalhando desde 2015 até hoje, e eu posso lhe dizer que, conhecendo os ritos da política, conhecendo naturalmente o step by step natural do processo republicano e democrático, ele segue muito bem. Considerando, sobretudo, Rodilson, que o projeto de lei foi protocolado pelo deputado Hugo Leal no dia 13 de julho de 2020, mês de aniversário da ABOL, do 8º aniversário da ABOL, durante a pandemia, aliás, no pico da pandemia do ano passado. Então, são avanços importantes e eu considero que ter protocolado o projeto de lei, tendo cumprido essa agenda tão importante que foi a agenda desenhada pela ABOL, que ali eu poderia, com conforto, acordar com os principais da ABOL, né, com o conselho, os associados, e ali se cumprir um ciclo e daríamos seguimento ao sonho de sempre da ABOL
seguir construindo seus ciclos, suas etapas para a continuidade de uma agenda inovadora, vanguardista e tudo mais. E agora eu me dedico a todos, numa posição de poder prestar um serviço de uma forma mais ampla, não só aos operadores logísticos, a todos aqueles que trabalham com logística, dependem de logística, numa cadeia de valor expandida, nesse ecossistema que é tão importante, tão necessário para o desenvolvimento do país. César, e posteriormente, né, depois desses 9 anos dedicados que você falou que agora você se dedica a todos, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, da TalentLog, que é uma empresa de consultoria e planejamento empresarial que você fundou em 2007, ou seja, tendo atuado há mais de 14 anos e agora em 2021 poderá se dedicar full time ou poderá, né, prestar e prover a sua expertise de mais de 34 anos com soluções para otimizar procedimentos, logísticos e apresentar estratégias de melhoria, porque como a gente viu, expertise de acordo com toda a sua área de atuação e toda a sua história você tem. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a empresa, o que você pretende e tudo que faz parte do framework de consultoria que você oferece através da TalentLog? Muito obrigado, Rodilson, por me permitir essa apresentação. Bom, eu, depois de 14 anos ter fundado a ABOL, naquela época eu já tinha em mente a ideia de atuar servindo a todos, podendo atuar de uma forma não exclusiva, mas me dedicando a todos. Quando você vai pegando projetos muito estruturados e muito densos, você termina se dedicando na totalidade. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu desde o processo com o TPC, com o Multilog, com o Catunas, com a BOL e os demais outros projetos que eu me referi anteriormente. Então, quer dizer, você termina se dedicando bastante e essa agenda de poder ter uma atenção para o mercado de uma forma mais estendida passa a ser possível a partir de agora, ainda que eu tenho um gosto muito grande por atuar como executivo, então também estou aberto a cargos executivos, porque me apraz muito o desenho da estratégia, eu sou muito hands-on, como você muito bem conhece, e quem me conhece sabe disso. Então eu gosto de mergulhar nos processos, quer seja no desenho do planejamento estratégico, nas operações, no desenvolvimento de novos negócios, ações comerciais, desde projetos Greenfield, né, como foi o caso do terminal de veículos, que me deu um prazer e uma satisfação profissional imensa, como a própria BOL. A BOL era uma startup, um Greenfield, então isso me dá particular alegria. Na TalentLog, e obviamente a gente quer fazer com que a TalentLog ela tenha esse empuxo, esse drive de chegar numa velocidade cruzeiro o mais rápido possível. Então, o que é que nós temos feito? Quando eu digo nós, é porque eu não pretendo trabalhar sozinho. Como sempre fiz na minha vida, todo o meu trabalho é fruto de nós, é fruto de um conjunto de pessoas, é um conjunto de talentos. Aliás, se podem me colocar como um headhunter de talentos, sou eu. Eu preciso desenvolver talentos e trabalhar com eles para somar positivamente nesses trabalhos todos que eu faço e é assim que eu desenvolvo meus trabalhos. Então, o que eu pretendo fazer junto com talentos que vão se agregando nessa plataforma chamada TalentLog, que eu penso que é assim mesmo, que ela deve ser uma plataforma para unir talentos, para unir profissionais de alta qualidade para as soluções by demand. Soluções tailor-made, soluções desenhadas para cada caso, já que logística é isso. É preciso você ter uma visão global do todo, né? E, obviamente, um fragmento para ter esse olhar integrado. Lembrando aquela máxima, aquela frase que eu sempre disse a vida inteira. Logística integrada é pleonasmo vicioso. Ninguém vai contratar a César ou quem quer que seja da área da logística para fazer uma contratação fragmentada. Não, você tem que ter um olhar integrado. Então, o meu olhar, ele segue nessa direção. Do planejamento estratégico, da revisão das estratégias, os turnarounds necessários para os negócios de logística, para as operações, para as implantações, projetos Greenfield, né, projetos novos, desenvolvimento do Brownfield, dos projetos que já existem precisam ser desenvolvidos de uma forma eficiente, eficaz, com maior efetividade. Um trabalho que eu já estou fazendo e que tem sido bastante prazeroso e interessante. O operador logístico, aliás, nos eventos que a gente conversou anteriormente, é uma das atividades que
mais se consolida no Brasil, exatamente por conta da extensão das empresas que nele atuam, quer sejam empresas de pequeno, médio, grande porte e que atuam em todas as cadeias produtivas, né? Isso permite com que você desenvolva ações de consolidação, projetos de fusões, aquisições, o M&A, né? Junto com boutiques várias de M&A que atuem nesses vários segmentos. Então, esse é um ponto que eu gostaria também de falar aqui, que estamos já dedicados a esse trabalho e que, do meu ponto de vista, é extremamente necessário e positivo para o momento. Eu tenho dito que eu quero ser o parceiro one-stop shop na logística para o operador logístico. Eu sou o seu advisor, quer desenvolver parcerias, quer desenvolver novos negócios, quer revisar a sua plataforma de negócios, é muito bom, porque 34 anos vivendo, respirando, transpirando dentro desse setor, quer seja como embarcador, quer seja como estrategista na área do governo da Bahia, quer seja como operador logístico, e nos últimos 9 anos como ABOL, como entidade de classe, entidade setorial, participando do Conselho do Brasil Export, Conselho Internacional, Alalog, Federação das Indústrias e outros campos, essa visão ela está disponível ao mercado. É um conjunto de experiências que estão disponíveis ao mercado para que seja efetivamente um parceiro, a solução daquilo que efetivamente as várias empresas necessitam e o dia a dia consome o executivo, né? Então, esse tem um trabalho, eu acho que trabalhar no middle market, Rodilson, né, nas empresas de médio porte é algo muito importante, fundamental. E nesse campo todo de trabalho eu me dedico, lembrando a você nas conversas que temos por amizade, dizendo que uma das coisas que eu mais me orgulho e gosto e tenho um imenso prazer é desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes, preparar as pessoas para estarem à frente de projetos desafiadores. Existe um lema no mundo dos super-heróis que fala, né? Heróis for hire. Ou seja, herói para contratar, ou seja, o César Meirelles, que é o nosso herói da logística, tá aí, pessoal. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dele frente à Talent Log e toda essa experiência de 34 anos, esse agora é o momento que ele vai poder se dedicar e poder trazer o melhor para você como profissional e também para a sua empresa. Pessoal, entrando no nosso tema principal, tendências da logística. Uma vez que eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os operadores logísticos, que eu acho que é algo que você domina perfeitamente bem. Eu gostaria de saber que você pudesse trazer a sua opinião, o que esperar em 2021 frente a esse tema tão importante para o setor operadores logísticos do Brasil. Os operadores logísticos, eles já têm demonstrado uma capacidade absolutamente envolta em competência, em celeridade, com uma capacidade de aprover soluções, como eu me referi há pouco, na questão do tailor-made, by demand, desenhado especificamente para cada uma das questões que lhe são postas. Então, o operador logístico, na visão global de one-stop shop, ele, ao procurar um 3PL, Third Party Logistics Provider, o embarcador, ele encontrará um provedor de soluções integradas. Então, à disposição do embarcador desses projetos, ele terá a cesta de tecnologia necessária para atender a cada uma das necessidades, a cada uma das demandas especificamente. E quando eu falo em tecnologias, hoje em dia, em verdade, nós temos uma variação muito extensa. Então, para cada processo, você tem uma tecnologia específica. Então, qual tecnologia se aplicaria àquele business? Depende. Depende do tamanho do problema, depende da caracterização da operação, depende da especificidade, depende do número de SKUs, depende da fluidez, depende da necessidade de flexibilidade da operação, depende do fluxo de entrada e saída, as prioridades, né, de first in, first out, first expire, first out, da caracterização dos veículos, dos ativos, da região, né, de que forma, os timings, ou seja, vai depender muito do ponto de vista daquilo que houver em acordo, né, entre as partes, os níveis de serviço que precisam ser acordados. Então, as tendências naturais para o setor de operador logístico, eu tenho uma absoluta convicção de que o operador logístico ele precisa ter um olhar de consultor, um olhar de análise, um olhar analítico, crítico de cada uma das operações que lhe são demandadas.
Então, ao participar de um BID, a participar de um RFP, de um Request for Proposal, né, de um pedido de proposta, antes de mais nada, ele tem que auscultar muito o cliente, porque uma solução para o cliente A, para o setor A, para o segmento A, não necessariamente é igual para a outra. Eu costumo analisar como processos logísticos, às vezes, considerados como projetos padrão, como um food service que tem repetido aquele processo em várias lojas, em vários... Não. Cada loja tem um componente, tem questão de acesso urbano, tem questões sindicais locais, tem questões fiscais locais daquele município, daquela natureza, daquela região. Você tem questões, inclusive, de contratação de pessoal, de um ambiente para o outro, às vezes muito próximo, e você tem disponível mão de obra, ou muitas vezes não a tem, e vai ter que prepará-la, vai ter que capacitá-la, vai ter que estruturá-la para que isso aconteça. Então, eu imagino que nós temos aí uma necessidade, quando a gente fala em tendência, de ter essa percepção. Eu poderia lhe dizer que nós temos tecnologias que são inexoráveis, quer dizer, o operador logístico e tecnologia, isso é absolutamente amalgamado, é uma coisa só. O operador logístico ele não pode prescindir de utilizar a tecnologia. Então, agora, o que ele precisa analisar é qual momento ele precisará avançar no IoT, na inteligência artificial, no blockchain, no cloud e por aí vai. E a dosimetria, Rodilson. Qual é a dose desse tipo de investimento para atender a essa necessidade específica? Nós vemos que emerge as startups de logística, as logtechs, nós vemos o comércio eletrônico, o e-commerce se desenvolvendo barbaramente. Só o ano passado o crescimento foi em torno de 41%, quer dizer, nós temos investimentos na área do e-commerce de forma grandiosa. Você pega um player importantíssimo como é o Mercado Livre, que está investindo em torno de 4 bilhões somente no estado de São Paulo. E tem as outras gigantes do setor, quer seja a gigante americana, a Amazon, o Magazine Luiza e outras, que já declararam seus investimentos também significativos no campo do e-commerce. E a reboque outros virão, se engajam no mesmo campo. E onde estão esses investimentos? Certamente pode ter certeza. Tecnologia é um deles. Desenvolvimento de gente, desenvolvimento de capacitação pessoal também estão presentes. E o espaço de desenvolvimento, isso é muito grande, porque a nossa participação, a penetração do comércio exterior no e-commerce do Brasil ainda é muito baixa, em torno de 11%. E quando nós estamos falando dos Estados Unidos, em torno de 25% e China 35%. Mas temos que reconhecer que do ano pré-pandemia para agora houve um crescimento significativo. Era 5% antes da pandemia, agora nós estamos com 11%. Então, essas questões todas, elas precisam ser postas. E a tendência, efetivamente, a partir do incremento da tecnologia, são mundos novos que se descortinam. Me permita tomar mais um pouquinho do tempo e lhe dizer, como será o amanhã com o 5G? Estamos nos preparando? E quando eu digo estamos nos preparando, eu começo por investimentos a montante desse processo, porque haverá de se ter um grande investimento em infraestrutura para o 5G. Nossas empresas estão se preparando para isso? Ou vão deixar acontecer para depois, literalmente, no coloquial, correr atrás do prejuízo? Lembrando que tecnologia são investimentos vultuosos. E você tem que se preparar para estar capacitado para enfrentá-lo. Eu poderia lhe dizer aqui que há desafios hercúleos e há, sobretudo na agenda global, quando a gente já fala em tendências do ponto de vista de sustentabilidade. Vamos citar apenas o ESG, Environmental, Social and Governance. Sinceramente, quem já não tem isso na agenda, eu pediria a gentileza que o tenha, independentemente do tamanho da tua empresa. Porque não dá para ficar à margem dessa política universal. Faz parte de um processo universal. Daqui a pouco os embarcadores só contratarão prestadores de serviço se efetivamente eles estiverem engajados nessa política. E junto disso, nós vamos tratar de um outro tema, que é o desenvolvimento da energia renovável. Eu tive o prazer de visitar uma unidade logística da Nike na Europa, ali perto do Porto de Antuérpia, que ela era autossustentável, totalmente autossustentável. E mais,
Como ela não consumia toda a energia que ela produzia, ela vendia ao sistema único de energia. Então isso é uma tendência natural. As unidades limpas, os centros de distribuição verdes, o real estate verde, né? O uso da energia renovável, o uso do hidrogênio, o uso solar, o uso eólico, tudo isso seguirá a inclusão social. A inclusão social. Então, são coisas que parecem que estão distantes da matéria logística. É como eu disse lá atrás, na primeira pergunta que o Rodilson me fez. Logística é uma matéria para ser tratada que tem muitas disciplinas. E todas essas são disciplinas, algumas são obrigatórias, outras são eletivas. Mas são tendências universais e irreversíveis. Uma vez você falou de tecnologia, de SG, né, de vários conteúdos, até a logística como sendo, né, algo que você precisa estudar a todo momento para se preparar. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, uma vez que a gente sabe que recentemente chegamos ao 5PL. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente quais são os tipos de prestadores ou modelos de outsourcing disponíveis referente aos serviços logísticos e qual que é a diferença entre ele. O pessoal que está assistindo aí entender, principalmente o que seria o 5PL, né, uma vez que essa é uma tendência que agora está chegando e que os operadores logísticos, que como você falou, precisa se reinventar, precisa também chegar nesse patamar. Eu vou chegar neles. Agora eu queria pontuar uma questão. Muito se fala, Rodilson, ainda dentro dessa matéria da energia renovável e das tendências futuras. Nós já estamos conversando muito, falando, escrevendo, lendo e tudo mais sobre o veículo autônomo, né, sobre o AGV, né, o veículo autoguiado, e elétrico, o veículo elétrico. Lembrando que para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter infraestrutura. E o Brasil ainda investe muito pouco em infraestrutura. O Brasil investe ainda menos de 1% em infraestrutura viária. Quando você bota energia, telecomunicações, o investimento é um pouco maior, mas proporcionalmente é muito baixo. O Brasil deveria estar investindo em infraestrutura logística algo como 2,5% do PIB. Ele investe 0,7%. Quando você coloca aí energia e telecomunicações, esse investimento nosso não chega a 2%. E já deveríamos estar na casa dos 4 e pouco por cento. Países como Chile, como Colômbia, já o fazem há algum tempo. Se você vai para os países do BRICS, como China, por exemplo, a regra é outra. Índia também, a regra já é outra. E quando você vai para os países referenciais, a distância é muito maior. Então, só para dizer que isso é tendência? Claro que é. Nós trabalharemos com drones, nós trabalharemos com veículos autoguiados, com veículos elétricos, mas temos um passo importantíssimo anteriormente, que é efetivamente investirmos em infraestrutura. Quando você me fala, Rodilson, os modelos de provedores logísticos, me permita, eu vou ter que falar um pouco academicamente para poder ilustrar essa cadeia, essa estrutura. É como se você tivesse uma pirâmide, né, onde o primeiro ponto dessa cadeia seria o first PL, que é o primário, a logística primária. Tanto que quando o embarcador, ele próprio chama para si as alternativas operacionais, a gente fala de primarização. Então, o FSPL é a logística primária, é quando o embarcador, ele próprio realiza a logística toda de jusante. E muitas vezes de montante também, trazendo matéria-prima, partes, peças, componentes e tudo mais. Um bom exemplo desse primeiro caso são aqueles grandes volumes. Então é bem clássico você falar que uma metalúrgica ou uma mineração ela o faz. Né? Você tem uma mineração, um grande exemplo, você pega a Vale do Rio Doce, que inclusive ela tem uma competência logística fabulosa. Ela própria tem a sua ferrovia, ela própria tem a sua operação portuária e não, muitas vezes, uma empresa dessa tem também a sua frota de mercante. Então, esse é um bom exemplo para falar do First PL. O Second PL, que é uma logística secundária do ponto de vista acadêmico e falando, é quando você tem o primeiro elo da terceirização. É quando o embarcador ele contrata um transporte, ele contrata uma transportadora, não importa qual seja o modal, é importante dizer. Pode ser rodoviário, ferroviário, aéreo, o que seja. Então, o Second PL, nessa estrutura acadêmica, é a contratação de elos da cadeia logística. Quando você vai para o 3PL, o Third Party Logistic Provider, é um operador logístico estrito sensu. Quando você, numa ótica, já falei esse termo aqui 2 vezes, mas não faz mal repetir, numa ótica de one-stop shop.
Então eu vou contratar um operador logístico, desenhar com ele toda a operação, né, e analisar todos os níveis de serviço que precisam ser atendidos, né, os SLAs, Service Level Agreements. Vamos medir toda essa eficiência, analisar todo esse campo e prover adequadamente, de novo, vou utilizar os dois termos que já o fiz, de by demand ou tailor-made, né, por demanda, ou desenhado para atender especificamente uma operação, uma necessidade, e essa operação toda será montada, né, especificamente para atender a demanda do operador logístico, podendo ser, aí sim, uma parte do processo, ou como o todo do processo. O operador logístico, por natureza, é uma operação asset-light, não necessariamente e positivamente asset-light, mas há uma característica intrínseca do operador logístico trabalhar com poucos ativos, o que não é obrigatoriamente desta forma, porque, de novo, by demand. Você tem muitos operadores logísticos absolutamente asset heavy. São operações que precisam de ativos específicos, que precisam de frotas com idade caracterizada no BID, na RFP, que precisa do chassi tal, do chassi B, do chassi C, que tem que ter um modelo integrado com ferrovia, com porto, com outras operações. Muitas vezes são operações que demandam uma licença específica, um alvará específico, e para aquele alvará é preciso estabelecer e desenvolver ativos caracterizados para atender aquela operação. Então, é como eu sempre enfatizo, o operador logístico, ele desenha a operação para atender as demandas que eles são postos, eles são posicionados. Então, esse seria o 3PL. O 4PL é o que a gente pode chamar de quarteirização das operações logísticas. É aquela empresa, aquela estrutura que vai também planejar, ela se parece um pouco com o 3PL. Qual é a diferença? É que o 3PL é hands-on, ele bota a mão na operação, ele realiza a operação. O 4PL ele pode desenhar, planejar, estruturar e não operacionaliza. Ele até, o 4PL, ele vai contratar o 2PL, vai contratar o 3PL, mas ele não opera. Um exemplo interessante de 4PL, tradings. As tradings, elas operam, elas desenham, elas organizam, elas estruturam. Na hora da contratação, na hora de execução, ela abre um bid com o operador logístico, ela contrata um transporte direto. O operador logístico se difere de uma forma muito interessante, nessa ótica de One Stop Shop, dele atender todas as cadeias produtivas, todos os segmentos, setores e tudo mais, e mais, ele atende da primeira à última milha. E naquela pergunta que você me fez, muito precisa, de tendências de tecnologia, o operador logístico ele vai buscar a alternativa. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma entrega em interior, e ali a regulamentação permitir a entrega por drone, ainda no Brasil está distante, mas ele vai lançar mão dessa tecnologia. Se tiver que entregar por barco, celular ou remédio no interior do rincão mais distante da Amazônia, ele irá fazê-lo. Quer seja por bicicleta, por avião, por navio, por barquinho, por o que seja, não importa o que eu estou aqui me referindo em termos de espaço geográfico. Se precisar atuar e desenvolver parcerias fundamentais com a cabotagem, e aqui eu me permita enfatizar a importância fundamental, né, de desenvolver esses projetos que estão em curso, não só o projeto de lei do operador logístico, mas o projeto de lei da BR do Mar, da cabotagem. Um país, para ser grande, para ser competitivo, para ter seus custos logísticos bem administrados e gerenciados, fundamentalmente tem que ser um país multimodal. Você tem que dispor para a economia todas as possibilidades de recursos possíveis para que aquele segmento possa escolher da melhor forma possível quais são os modais e as estruturas que vai se utilizar. Odilson, eu vou destacar mais uma vez, com 5G, abram todos bem os olhos e, por que não dizer, as contas para investimento.
porque é o seguinte, vai poder ser analisado de forma sincrônica quais são os caminhos críticos da logística de forma mais adequada. Hoje nós temos uma série de interrupções e uma série de instabilidades da tecnologia, mas com 5G isso vai ser um avanço galopante. Então, de uma maneira, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu abrangi o escopo que o amigo me fez. Ô César, uma pergunta, você falou um pouquinho do 5G. Você acha que tem alguma tecnologia que tem maior potencial para o setor atualmente? Principalmente porque a gente sabe que o 5G ele vai transformar, você deixou bem claro que as empresas precisam se preparar e investir, levando em consideração que isso vai mudar a maneira que fazemos logística hoje. Alguma tecnologia você acha que tem mais potencial? Amigo, vai na mesma linha das respostas anteriores. Quer dizer, o fato de você ainda não ter o 5G no Brasil, os provedores de tecnologia, eles estão em pipeline, né, com as suas tecnologias sendo preparadas para e adequadas para, na hora que o 5G chegar, eles poderem oferecer. A oferta dessas tecnologias de forma antecipada fere o princípio básico da logística. Eu vou falar aqui mais um terminho que todo mundo conhece, mas eu vou enfatizar. Logística, fundamentalmente, é análise de trade-off. Quanto é que eu vou investir naquela função, para aquela solução, que aquele mercado paga, que aquela solução ela se verá remunerada. Não adianta realizarmos investimentos, ou utilizarmos, lançarmos mão de tecnologias que ainda não são capazes de serem implantadas e mais de forma estável. Eu acho, Rodilson e amigos e amigas, que tem uma tendência, do meu ponto de vista também irreversível, são as logtechs. E no Brasil já existem mais de 250, talvez. Eu até posso disponibilizar esses estudos aí para você divulgar no teu site. Veja bem, eu vou dar um número aqui que é importante. A importância de você ter um operador logístico do teu lado, inclusive para analisar essas questões de tecnologia. Os custos logísticos de uma empresa oscilam entre 20% a 50% do custo geral. Quando você avalia a ação de um operador logístico, que faz o trade-off, inclusive da tecnologia aplicada, você vê que a partir da atuação do operador logístico, ele pode chegar a uma redução de 20% do custo da logística. Varia, depende, de novo, da conjuntura, do contexto geográfico, tecnológico e por aí vai, das cadeias produtivas que ele atua, da característica, morfologia de caixa, de carga, etc., podendo variar entre 12%, 11% e até 20%. Isso daí faz parte de um estudo que eu também posso compartilhar com vocês, que é o Third Party Logistics Provider. Eu vou lhe mandar esse estudo, Rodilson, aí você compartilha com todo mundo. E o último estudo foi recente, é de 2020. Então vocês vão encontrar esses números todos desenvolvidos lá. E até é importante, nesse próprio estudo, vocês vão encontrar a importância que o operador logístico tem nesse campo, que nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 90% das empresas trabalham com pelo menos um provedor logístico. E esses provedores logísticos, o estudo traz 93%, declaram a sua efetividade e a eficiência que o operador logístico traz para o resultado das organizações. Isso que eu estou lhe dizendo, amigo, converge com a sua pergunta. Qual é a tecnologia? Depende. É a típica colocação clássica do tal do depende. Porque, obviamente, isso tudo faz parte de um contexto. Falando um pouquinho, visto que a gente falou bastante de operadores logísticos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a PL 3757, o projeto de lei dos operadores logísticos que regulamenta a atividade do operador logístico no Brasil. Gostaria que você pudesse falar para a gente qual que é o status dessa tramitação da 357/2020 na Câmara dos Deputados, principalmente quais são os benefícios para o setor através dessa regulamentação. Falarei, só que eu vou pedir desculpa porque eu não lhe respondi a pergunta anterior completa. E aí eu peço desculpa aos queridos ouvintes de Rodilson, porque botar dois baianos juntos para falar é terrível. Você me perguntou quais eram todos os exemplos de provedores. Eu lhe falei até o 4PL. E como bom acadêmico eu tenho que chegar ao 5º PL, que é o 5º estágio. E o 5PL, ele basicamente é essa evolução que eu acabei de dizer. Né? A evolução que eu me refiro, pessoal, é do ponto de vista de desenvolvimento estrutural. Porque em cada um dos provedores eles evoluem horizontalmente dentro do seu processo. Então o 5PL seria o que a gente está se referindo muito à questão do e-commerce, à questão das logtechs. Então seriam esses que trabalham mais com tecnologia.
né, se dedicam mais à questão tecnológica. Então aqui eu fecho a janelinha da pergunta anterior do Rodilson para falar sobre o projeto de lei 3757, e aí eu lhe agradeço uma vez mais, porque me dá a chance de falar de algo que eu considero também um filho, né, ter preparado esse estudo com pessoas, com luminares, com cabeças de excelência, tá certo? Quer seja o pessoal da Fundação Dom Cabral, e aqui eu tenho que citar meu amigo Paulo Rezende, que é uma pessoa com uma competência no assunto operador de operações logísticas de uma maneira ampla, nossos amigos da Matos Filho, o pessoal da Fundação da KPMG, que nos ajudaram muito, e nós sempre buscamos na ABOL, no período que lá estive, até 31 de março, próximo passado, a primeira pergunta que o Rodilson falou, né, como eu me apaixonei pela logística, é efetivamente mergulhar em estudos. E esses estudos não só contemplaram cabeças iluminadas, juristas, pessoal muito dedicado à área fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária, sindical e por aí vai, seguros e outras questões mais, né? E obviamente pessoal de bastante competência na área de transportes, em vários modais, armazenagem com todos os seus regimes, as operações, quer seja in-house, né, quer sejam off-site, né, quer dizer, todas essas pessoas participaram. Eu me lembro até que nós fizemos workshops com stakeholders externos, inclusive públicos, né? Uma das instituições que com muita seriedade e atuação republicana nos ajudou a discutir um bocado a elaboração disso tudo foi o próprio BNDES, né? Compreendendo o que era o operador logístico de uma maneira ampla. Hoje o PL 3757, de autoria, repito, do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que compreendeu a magnitude, a profundidade, a importância, né, de se regulamentar o operador logístico na busca de maior segurança jurídica, de melhor ambiente de negócio para atrair investimentos e, obviamente, geração de mais emprego e renda e desenvolvimento do setor, ele está na Comissão de Viação e Transportes. E na Comissão de Viação e Transportes, ele segue o rito, e cujo rito abre-se para a apresentação de emendas. Ele recebeu 16 emendas. Dessas 9 emendas efetivamente traziam um contexto de questionamento um pouco maior, porque as outras se repetiam muito. De qualquer forma, as discussões são absolutamente necessárias, o projeto de lei precisa seguir esse rito, a liturgia desse rito, para que possa, através de consulta pública, através de discussões, possa esclarecer coisas, por exemplo, como a não necessidade da criação de uma CNAE, porque o projeto de lei, ele per si, ele caracterizará o operador logístico, configurará, trará a taxonomia, a definição do operador logístico, e mais, uma coisa fundamental que o projeto de lei tem, ele tem o condão de modernizar, trazer para a era digital o decreto 1102 de 21 de novembro de 1903. Quer dizer, a lei de armazenagem geral, ela tem 117 anos. Vocês já imaginaram, na era digital, ter que mexer no sistema para colocar lá e alterar e botar contos de réis? Sim, porque o decreto 1102 trata em contos de réis, trata em carimbar verso de nota fiscal, levar documento para juntas comerciais, imagine você. Então isso tudo quer dizer que se nós não atuarmos em projetos dessa magnitude, nós vamos capotar, como costumamos dizer no linguajar dos operadores, das operações logísticas, né? Quando não há a sua completude de planejamento adequado e tudo mais. Nessa fase atual, ontem eu conversei com o presidente da CVT, no âmbito lá do Brasil Export, que é o deputado catarinense Carlos Chiodini, que nos disse textualmente que esse é um dos mais importantes projetos que estão hoje na CVT. Então veja que gostoso ouvir isso. Que prazer republicano e profissional é ouvir isso. Você trabalhou 9 anos, né, num projeto com uma equipe multidisciplinar, pessoas inteligentíssimas que produziram um projeto de lei tecnicamente muito estruturado. E aí ontem eu tive a alegria, o prazer de ouvir do Carlos Chiodini que esse é um dos projetos mais importantes que estão lá na CVT. Claro, é um projeto de lei que trabalha a fronteira mais expandida de um setor, do operador logístico, que já é por si só uma atividade de amplo espectro.
né, trabalhando em vários setores, várias atividades, desde transportes, armazenagem, gestão de estoque, podendo ir a outros elos da cadeia logística de valor desse ecossistema tão importante, tão necessário. Tá certo? Então precisa haver, obviamente, a discussão para que todos os setores possam opinar, possam se ver ali contemplados. Mas eu penso que estamos aí, meu amigo, com uma agenda necessária. Eu acho que o projeto de lei, meu bom Rodilson, foi um dos pontos nevrálgicos que me deram, como eu disse aqui, o conforto de compreender como o fim do meu ciclo lá na BOL. A partir daqui para frente, uma nova agenda deve ser posta, necessariamente deve ser posta, e eu agora vou ficar rezando, torcendo, para que o sucesso futuro da BOL continue a partir desses 9 primeiros anos, muito bacanas e muito trabalhado por tantas pessoas bacanas que se dedicaram e se doaram a esse projeto maravilhoso. Ô César, eu gostaria que você pudesse, falar um pouquinho pra gente sobre as perspectivas futuras frente ao seu projeto com a Talent Log, que a gente sabe já tem mais de 14 anos, frente à sua carreira profissional para os próximos anos. E para finalizar, falar de algum livro, alguma indicação que você poderia trazer pra gente que você acha que os nossos ouvintes podem se beneficiar como profissionais de logística. Eu agradeço, antes de mais nada, a você, Rodilson. Você é um profissional exemplar no nosso setor. A maneira escorreita, a maneira dedicada, a maneira profissional com que você trata. Eu vi todos os vídeos que me antecederam, a forma elegante, cordial que você trata todos os seus entrevistados, meu amigo, é digno desse registro, porque você o faz com muita generosidade. Então, por si só, eu já lhe agradeço. E também lhe agradeço essa sua última pergunta, o que mostra que você pensa em todos nós, não só do ponto de vista do que pode ser apresentado aqui, mas também na vida de cada um de nós, né? Então, eu reitero, o que nós pretendemos. Claro que eu estou analisando posições executivas, mas gostaria muito de, junto com esses talentos que eu me referi, fazer com que a Talent Log pudesse oferecer ou continuar oferecendo cada vez mais esses serviços de soluções, tá certo? Como eu digo, one-stop shop, para o operador logístico e para a cadeia logística de valor mais estendida, para esse ecossistema tão complexo, nos projetos de planejamento estratégico, de novos negócios, novos projetos, M&A, enfim, toda essa atuação. E eu, pessoalmente, também atuo como conselheiro, formado e certificado pela Fundação Dom Cabral, o que também entra dentro desse escopo de atividade. Quando você me pede para eu citar livros, filmes, eu acho que a gente aqui seria um papo para mais uma hora de deleite, porque certamente esse é um assunto que agrada muito a todos. Mas eu tenho alguns filmes assim que marcaram a vida. E não necessariamente são vídeos da agora, filmes da agora. Eu tenho um filme que eu particularmente adoro, que é Mente Brilhante, estrelado pelo Russell Crowe e por Jennifer Connelly. É um filme de 2001 e ele trata da genialidade e do enfrentamento do matemático genial John Nash Jr. Quem gosta de estratégia, ele é autor da teoria dos jogos, E o filme, com muita inteligência e sutileza, trata esse assunto. Esse é um filme que, do meu ponto de vista, é imperdível. Creio que a maioria dos amigos e amigas aqui já assistiram, mas quem não assistiu, não perca esse filme. O outro seria Sociedade dos Poetas Mortos, do não menos gênio Robin Williams. Ele interpreta o John Keating, que é um professor fabuloso, da academia tradicional de Welton, que era uma academia considerada assim, formava a grande sociedade conservadora americana. E o Robin Williams entra lá exatamente para quebrar isso, porque ele preparava os jovens de uma forma fora do quadrado, bem fora do quadrado. Então ele estimulava questões culturais, o científico através dessa questão intelectual cultural, a quebra do conservadorismo, o olhar da liberdade intelectual e cultural. É genial, genial, genial. E com relação a livros, eu vou me deter à nossa área. Tem um livro que eu acho que é muito importante para quem gosta do tema nosso, logística e infraestrutura, que é do Castelar e do Fristac.
Esse livro chama-se Gargalos e Soluções na Infraestrutura de Transporte. É um livro de 2014, mas, como eu acabei de dizer, é absolutamente atual, porque nós não investimos em infraestrutura e logística, logo os problemas estão muito bem caracterizados nesse livro. Quem gosta de estudar o tema, eu aconselharia. O outro é uma matéria que eu gostaria até de já aqui me jactando, voltar a conversar sobre clusters logísticos, ou hubs logísticos, ou plataformas logísticas. E um dos livros que retrata bem isso é o Logistics Clusters, Delivering Value and Driving Growth. Ele trata de vários clusters do mundo, vários hubs logísticos do mundo. É genial. É do Yossi Sheffi, do MIT, em 2012. E, para final, é um livro que quem gosta de biografia e quem gosta de automotivo e tal, é um livro bacana que eu estou lendo. Eu digo bacana que eu estou lendo que é o Ferrari, o homem atrás das máquinas, do Brock Yates, do best-seller de 2019. E, por fim, não menos importante, eu recomendo, nunca deixem de assistir o podcast do Rodilson, do GuiaCast. Eles são muito bons e animados e trazem sempre muito conteúdo importante. Muito obrigado, Rodilson, pela sua generosidade e amizade. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber César Meirelles, que é Managing Director, CEO da Talent Log, falando sobre o tema Tendências da Logística. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Eu sou Rodilson Silva com César Meirelles, que te envia um GuiaCast abraço. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.